Hoje falamos de quem deu o nome à nossa língua, de quem pela primeira vez criou uma gramática do português e ainda das muitas outras línguas que andaram aqui por Lisboa. Esta é a segunda parte da história das línguas de Lisboa e desta vez vamos desde a entrada de Afonso Henriques na cidade até à morte de Camões e depois ainda vamos falar de uns episódios a seguir. Foi nestes 5 séculos que o português ganhou o nome, que se tornou a língua do reino, porque na verdade a nossa língua não nasceu em Lisboa, mas foi aqui que ganhou as primeiras gramáticas. E não nos podemos esquecer que o português está muito longe de ser a única língua de Lisboa. Sempre andaram por aqui muitas outras línguas e é disso também que vamos falar hoje. Com a chegada de Afonso Henriques e dos cruzados a Lisboa, começaram a ouvir-se muitas línguas por aqui. Os cruzados tinham muitas línguas diferentes. O primeiro bispo de Lisboa, depois da conquista, foi um inglês. Havia um bispo antes, mas depois da conquista o bispo foi um inglês. Isto só para dar um exemplo das muitas línguas que por aqui se ouviam. Agora, da boca do rei e das pessoas que vinham do norte com ele, saía uma língua que na altura não tinha o nome de português, mas que séculos depois viria a ganhar esse nome. O nome que só apareceu num livro de um infante, mas já lá vamos. Olha, depois do cerco de Lisboa, depois da conquista de Lisboa por Afonso Henriques, o latim substituiu o árabe como língua de cultura da cidade e esta língua que vinha do norte, que as pessoas chamavam linguagem, juntou-se a línguas que não desapareceram completamente. A população não foi toda substituída. Continuou certamente a ouvir-se um bocadinho de árabe, de amazigh, línguas do norte de África, talvez até de moçárabe, o latim que ficou a ser falado em Lisboa depois da conquista árabe. Não se sabe exatamente quantos falantes de moçárabe é que Afonso Henriques encontrou quando conquistou a cidade, mas alguns seriam. Há muito desacordo entre especialistas neste ponto em particular. Continuou também a ouvir-se certamente o hebraico das orações judaicas e as línguas dos muitos visitantes que por aqui passavam. Isto sempre foi, a cidade sempre foi um porto com muitas línguas. Como eu disse, parte da população da cidade não saiu de Lisboa depois da conquista. Ficaram algumas palavras que acabaram por se incrustar na linguagem que vinha do norte, nessa língua que vinha do norte. Nós hoje dizemos alvará, dizemos azul, e muitas outras palavras árabes que estão no português. Algumas vieram do árabe diretamente para o português, mas há que dizer que houve muitas que nos chegaram por influência castelhana, que foi o castelhano foi uma língua muito importante também em Lisboa, mas já lá chegamos. Por alturas do reinado de Dom Dinis, como se sabe, a linguagem, que era o nome que as pessoas davam à língua que vinha do norte, a esse romance do noroeste da Península Ibérica, romance, ou seja, língua neolatina, portanto, a linguagem era usada já nos documentos escritos, nos documentos oficiais, em paralelo ao uso na poesia, nas cantigas, como conhecemos. Esta era apenas a linguagem, ninguém chamava isto português, certamente, nem ninguém chamava galego-português, que foi um nome que veio depois. As línguas com nome eram poucas, latim, grego, árabe, hebraico. Isto era apenas a linguagem. Isto que eu estou a falar nessa altura era apenas a linguagem. Hoje temos vários nomes para esta linguagem da época de Dom Afonso Henriques. Podemos chamar galego-português, galaico-português, galaico-doriense. Há várias hipóteses, dependendo também da perspectiva da pessoa que está a falar da língua. São tudo termos criados muitos séculos depois. Há também quem use o termo português antigo. É também possível chamar esta língua galego, vinha da Galiza, que será a continuação da Galécia, ou galego antigo, mas todos estes termos são projeções nossas. Os falantes diziam linguagem. O latim era a língua a sério, a linguagem era a língua que saía da boca das pessoas no dia a dia, nas ruas e nas casas. Eu poderia agora falar aqui muito do nome desta língua, mas isso fica para outro vídeo. O que eu posso dizer é que, já bem entrado o século XV, o infante Dom Pedro, o infante das sete partidas, usou na introdução a uma tradução sua de uma obra de Cícero a palavra português como nome da língua dos portugueses. E tanto quanto sabemos, foi a primeira vez que o termo foi usado com este significado. É estranho demorar tanto tempo a aparecer o nome de uma língua? Para dizer a verdade, não. Os nomes que encontramos para as línguas nos escritos da época não eram, como são hoje, tentativas de nomear sistemas linguísticos autónomos, ou seja, línguas diferentes. Eram designações mais genéricas, mais factuais, no sentido em que, se eu dissesse que a pessoa estava a falar castelhano é porque estava a falar à maneira dos castelhanos, fosse essa a língua que fosse. Se era a mesma língua ou não do que estava à volta, isso não interessava muito. É um pouco como nós hoje, quando dizemos que ele fala alentejano, não estamos a dizer que é uma língua separada do português, estamos a dizer que está a falar à maneira dos alentejanos. Portanto, dizer valenciano, português, castelhano seria apenas uma forma de descrever a forma de falar de cada um desses
povos. Valenciano era a forma de falar à maneira dos valencianos e por aí fora. Se eram línguas diferentes ou não, era uma questão que não interessava ninguém. Só muito depois é que começámos a falar de línguas, enquanto sistemas que podem ser estudados e que estão separados dos sistemas do lado. Não havia também noção de língua nacional, a língua de toda uma nação, com uma história e com um território. Essa ideia apareceu depois. As línguas latinas eram certamente formas de falar muito diferentes do latim da escrita. Isso já todas as pessoas percebiam, mesmo na época. Estas novas línguas, de que um exemplo é essa língua que veio do norte e que se tornou uma das línguas principais de Lisboa depois da conquista, estas novas línguas eram tão expressivas e tão completas como o latim, na oralidade. Faltava-lhes a roupagem das gramáticas, dos dicionários, tudo isso que está à volta de uma língua formal. Ali, no centro da península, o castelhano começou não só a ser escrito, como a ser aquilo que até então era privilégio das línguas clássicas. Começou a ser objeto de descrições gramaticais. Apareceu a primeira gramática de uma língua romance, de uma língua neolatina, da autoria de António de Nebrija, em 1492. Foi uma gramática da língua castelhana. Ninguém lançou foguetes. Aquela gramática manteve-se, aliás, uma publicação relativamente obscura nessa época, mas foi a primeira gramática de uma língua europeia moderna. Fernão de Oliveira foi o primeiro gramático português. Vindo não de Lisboa, como tantos e tantos habitantes da capital, era de outras paragens, publicou a Gramática da Linguagem Portuguesa na cidade de Lisboa. Estávamos em 1536. 4 anos depois, João de Barros, também ele nascido fora de Lisboa, no Minho, publicou a Gramática da Língua Portuguesa numa cidade que estava escrita na gramática como Olicipone. Havia muitas formas de escrever o nome. Até nos nomes da cidade, a língua ainda estava a tentar separar-se do latim. O português tinha vindo do norte, é verdade, mas as primeiras gramáticas apareceram em Lisboa. As descrições gramaticais olharam em volta e concentraram-se naquilo que ouviam, principalmente na forma de falar de prestígio, da nobreza da principal cidade do reino. Não que tal tenha sido propositado. Era apenas uma consequência do prestígio dos falares da corte. Era essa a forma de falar, ou era essa a forma que as pessoas que queriam ser alguém tinham de usar. A grande maioria da população não serviu nem de modelo, nem de público para essas primeiras descrições gramaticais. A língua, com todas as suas peculiaridades, foi criada pelos falantes, a grande maioria dos quais não tinha maneira de a ver descrita no papel, nem precisava. As primeiras gramáticas eram ainda um brinquedo para aqueles poucos, muito poucos, que escreviam. A língua essa foi criada nas ruas, não só de Lisboa, mas de todo o país e todos os territórios onde foi e vai sendo falada. Aqueles poucos que escreviam estavam muito longe de escrever como agora. Uma ortografia regular não era a preocupação de ninguém na época. Chegava e bastava o espanto de poder usar a língua da fala, essa linguagem, no mesmo papel em que se escrevia latim. Isso era extraordinário na época. O início da gramática de João de Barros dizia assim, e vou ler apenas um pouco. Gramática é vocábulo grego, quer dizer ciência de letras, e segundo a definição que lhe os gramáticos deram, é um modo certo e justo de falar e escrever, colheito do uso e autoridade dos barões doutos. Fica aqui esta frase escrita na grafia em que saiu, na época, para que se veja como era bastante diferente da atual. Não estamos perante uma ortografia diferente da atual. Estamos perante uma escrita sem padrão ortográfico, ou seja, sem regras estabelecidas de representação dos sons por letras. Qualquer criança de agora, quando aprende a escrever, com a sua confusão entre o e o, já tem uma ortografia muito mais estável e sistemática do que aquela que João de Barros usou, mas era assim. Já na oralidade, a língua era completa e complexa, como todas as línguas em todas as épocas e lugares. Na escrita, ainda estava por padronizar. Estamos perante tentativas de usar um sistema de escrita criado para o latim para representar uma língua que já era muito diferente. Não havia letras como o V, não havia letras como o J, portanto, ainda não era possível representar o português da forma como nós hoje o representamos. Estes são os primeiros passos na padronização das línguas vernáculas da Europa. Esta padronização foi feita sob
uma luz muito forte do prestígio social da capital, que acabou por ser muito útil para estabelecer uma ortografia estável, mas também empurrou a cultura linguística do nosso país para caminhos um pouco mais perigosos, em que se começou a criar a ideia de que a pronúncia dos habitantes de Lisboa, ou de Coimbra, numa certa versão desta ideia, é a pronúncia a sério. E atenção, Coimbra era onde estava durante muito tempo a universidade que saiu de Lisboa. Portanto, a Coimbra-Lisboa era uma espécie de eixo de criação deste padrão. Portanto, havia esta ideia de que a pronúncia dos lisboetas era a pronúncia a sério. Não todos os lisboetas, só alguns. O português correto. Isto ainda se vê hoje quando as pessoas dizem que os lisboetas não têm sotaque. É mentira. Tem sotaque como todas as pessoas têm sotaque. Tem as suas características de oralidade e, portanto, estão muito longe de não ter sotaque. É um mito, mas é um mito com raízes muito antigas e não é assim muito diferente de mitos parecidos que existem noutras línguas. Bem, mas imaginemos Lisboa quinhentista. A Lisboa da época de Camões. E se nós aterrássemos nesta Lisboa e encontrássemos Camões, o que seria difícil, a cidade já era bastante grande, talvez nos horrorizássemos ao ouvi-lo a conversar com amigos com palavras castelhanas. Ou então não ficaríamos assim tão horrorizados, porque muitas dessas palavras são as nossas palavras de hoje. O castelhano estava na moda na Lisboa do século XVI e essa moda acabou por se cristalizar de tal maneira que hoje nós nem sentimos essas palavras como estrangeiras. Ficaram cá. Muitas palavras castelhanas entraram na época e ficaram cá. Até os Lusíadas estão cheios de castelhanismos e essas palavras são agora tão portuguesas como as outras. Lisboa era uma das grandes cidades de Espanha, mas uma Espanha entendida como descrição geográfica. A palavra não tem o sentido que tem hoje. Camões considerava-se habitante de Espanha. Aliás, ele escreveu nos Lusíadas que vinha uma gente fortíssima de Espanha, os portugueses. Esta Espanha queria simplesmente dizer Península Ibérica. Os portugueses eram portugueses, os castelhanos eram castelhanos e todos eram parte dessa Espanha que não era um Estado, não era uma nação, era uma península. Pelas ruas da cidade, aqui em Lisboa, nós ouviríamos muito português, muito castelhano, ninguém diria espanhol nessa época, isso não era habitual. O português e o castelhano eram as duas línguas de mais prestígio nesta península. Natal, Península Hispânica, Península que se chamava Espanha. Era possível ouvir provavelmente mais castelhano em Lisboa, nessa época, do que em muitas zonas da Galiza. A cidade de Lisboa atraía muitas pessoas e tinha muitas pessoas a falar também em castelhano. Talvez encontrássemos também, se aterrássemos nessa época, a rainha Dona Catarina, consorte de Dom João III. É possível que não andasse muito na rua, a rainha, não sei, mas a verdade é que viveu cá há décadas e décadas e nunca precisou de usar o português, bastava usar castelhano e as pessoas entendiam. Nas igrejas continuava a ecoar o latim, e as igrejas eram muitas, e já todos sabíamos que o português e o latim eram línguas diferentes. E nos Lusíadas, aliás, Camões teve de dizer que Vênus acreditava que com pouca corrupção a língua portuguesa era latina. Mas sim, já era preciso acreditar, já era preciso dizer, já não era óbvio que fosse a mesma coisa. Já seria difícil nesta época encontrar quem falasse abertamente hebraico ou árabe. Depois da expulsão dos judeus e dos moriscos no final do século anterior, no final do século XV, o uso dessas línguas seria um segredo bem guardado. Bem, falei de Camões, falei de Dona Catarina. O mais provável é que não encontrássemos nenhuma dessas personagens famosas numa breve visita a uma cidade que já não era pequena. Encontraríamos gente comum, marinheiros, fidalgos, estrangeiros, mercadores. As línguas eram muitas e cada uma bem mais diversa até do que hoje. Um lisboeta a passear pela cidade ao lado de Camões ouviria muitas línguas e um português muito variável. E tal como acontecera com o latim hispânico, e acontece com todas as línguas, visitantes de outras zonas do reino falariam de maneira diferente. Os próprios bairros da cidade teriam formas peculiares de conversar, teriam vocabulário próprio, teriam expressões que outros bairros desconheceriam. E isso ainda acontece hoje, mas menos. A língua está muito mais uniforme. Na época seria uma língua muito mais diversa. Uma língua nunca é apenas aquilo que se vê nas gramáticas. E Lisboa, nessa época, tinha as gramáticas a nascer e a criar um padrão da língua, mas também tinha toda a diversidade do uso da língua real. O latim estava nas igrejas, como eu disse, mas foi também recuperado pelos humanistas para outros usos. Não só várias obras eram escritas em latim, como o latim alimentou o português com particular intensidade a partir do Renascimento. É por isso que temos
pares de palavras como feito e facto. Ambas vêm da mesma palavra latina, mas foram por vias diferentes. A via popular e a via erudita, como se diz. No fundo, houve uma que veio pela transmissão ininterrupta pela boca dos falantes e outra foi recuperada de forma mais ou menos consciente por algum escritor habituado a ler e a escrever em latim. Estes diferentes caminhos do latim ao português multiplicam-nos as palavras. Nós temos a palavra latina ínsula, que passou pelo caminho popular até chamada ínsua, com a habitual queda do L, para depois ser arredada para um sentido particular de ilha, que veio do latim, mas através do catalão, e provavelmente também do castelhano. Castelhano, e chegou até ao português. E temos também ínsula, que vemos em península ou em insular. Portanto, o latim nunca morreu e está sempre a renascer e continua a dar-nos muitas palavras ao longo dos séculos. E há que dizer que em latim ou em português, a cidade de Lisboa foi sempre muito elogiada. Foi em latim que Damião de Góis cantou a cidade, e foi neste latim muito alterado, que já se chamava português, que Camões também descreveu a cidade nos Lusíadas, como podemos ver aqui, a nobre Lisboa, que no mundo, facilmente das outras, és princesa. A Lisboa, escrita no mármore da epopeia e em latim renascentista, é bem conhecida. É mais difícil é saber as palavras do português de rua, que apenas conseguimos vislumbrar nas peças de teatro, onde cabia tudo, ao molho e com mais ou menos fé em Deus, desde os palavrões às falas em castelhano que ouvimos também, por exemplo, em Gil Vicente. O português revelava-se na escrita, também se alargava no léxico, como todas as línguas perante novas realidades. Para descrever as maravilhas que vinham nos porões, encontrávamos palavras novas. O país enriquecia-se e a língua também. Embora nunca tenha havido uma época em que as pessoas se sentissem num tempo melhor que antes. O passado é sempre doce e a cidade também era cenário de perdição e decadência, quase por natureza. Era também, num século que sempre quisemos pintar como apoteótico, uma cidade de escravos. Os navios negreiros, é verdade, trouxeram poucos escravos para a Europa, mas este poucos só tem sentido em comparação com o tráfico entre a África e a América. A partir do século XVI, chegam escravos africanos a Lisboa. Várias famílias lisboetas tinham escravos. Uma parte significativa da população da cidade era negra. Alguns escravos e outros não escravos. Os africanos aqui chegados pensavam nas suas línguas maternas, mesmo que não pudessem conversar por virem de sítios muito diferentes. Tal como se caíssemos numa cidade desconhecida da Ásia, iríamos pensar na nossa própria língua, mesmo que à volta estivesse outra língua. Um escravo para aqui trazido pensava, imaginava e vivia esta cidade de Lisboa com as palavras que conhecia. Certamente que deu um nome à cidade, insultou a sorte que tinha e não só, amou alguém. Tudo isto nas línguas africanas que vinham na cabeça destas pessoas. Estes escravos desejaram e sofreram sem dizer nada a ninguém, com as línguas na sua cabeça, e conversavam na língua se tivessem sorte de encontrar outros que por acaso a partilhassem. Havia muitas palavras africanas em Lisboa. O bairro da Madragoa chamou-se durante muito tempo Mucambo. Muitas destas palavras desapareceram, mas também fizeram parte da cidade. E quando os africanos lisboetas aprenderam português, aprenderam-no com traços das suas línguas maternas, tal como as línguas anteriores ao latim deixaram traços no latim da cidade. As línguas deixam sempre marcas por onde passam, mesmo que não as saibamos reconhecer. Imaginemos numa rua da Lisboa quinhentista os reis a passarem cortejo e na mesma rua 2 escravos que olham para o espetáculo. Na cabeça o rei pensa em português. A rainha talvez pense em castelhano. Os 2 escravos pensam nas suas línguas, embora entre si conversem em português ou em crioulo. Tanto os reis como os 2 escravos têm línguas que dão inteiro uso à máquina linguística do nosso cérebro. Todas as línguas humanas são línguas complexas que permitem criar um número infinito de frases, descrever as cores, conversar. Todos sabemos o nome e conhecemos a história da língua que saía da boca do rei, mas pouco sabemos das línguas africanas que se ouviram em Lisboa. Provavelmente muitos ouviam os sons e consideravam-nos sons sem nexo. Talvez usassem algum termo depreciativo, como hoje ainda há quem use dialetos com sentido pejorativo. Um pouco como os gregos da antiguidade chamavam bárbaros a todos os que falavam línguas que não entendiam. E, no entanto, séculos depois, quando alguém se deu ao trabalho de descrever gramaticalmente as línguas sem escrita, muitas delas em África, descobriu que todas têm uma complexidade gramatical que nem sonhamos. E todas permitem descrever e imaginar uma cidade como Lisboa. Afinal, os sons sem nexo dos bárbaros da antiguidade são hoje línguas como o inglês ou o alemão. E por isso esta ilusão de que as línguas que não compreendemos são simples ou são primitivas ou são, enfim, rudes, é mesmo só isso. Uma ilusão. Bem, chegamos à época em que Camões morre, Dom Sebastião vai para o norte da África, morre,
e Portugal acaba por ficar com um rei castelhano. E durante 60 anos tivemos o mesmo rei que Castela. Isto mudou ou não mudou alguma coisa às línguas de Lisboa? Vamos falar disso no próximo episódio. Vamos falar dos novos amores linguísticos que vão aparecer no nosso horizonte e vamos acabar por chegar ao presente, se conseguirmos. Penso que esta série vai ter apenas 3 episódios. Este foi o segundo. Muito obrigado. Não se esqueça de assinar o canal para receber o próximo e último episódio.